Bom, meu nome é Luziane, eu tenho 27 anos de idade hoje. Eu sou, originalmente, eu nasci na África, em Angola, em Luanda. Vim para o Brasil com 3 anos de idade, mas sou africana, sou angolana. E meu pai é angolano, minha mãe brasileira, se conheceram, minha mãe foi morar na África. Eu e meu irmão nascemos na África, em Angola, em Luanda, e viemos para o Brasil em 2000, quando a gente chegou aqui. Eu só tenho um irmão e durante a infância, quando eu cheguei no Brasil, é claro que foi um choque muito grande. A família da minha mãe é nordestina, né? Assim, uma família bem humilde, uma família que veio tentar a sorte aqui em Cuiabá, né? E por consequência vieram todos. E quando a gente veio de Angola, né? É claro que eu não tenho essa lembrança vívida na minha mente, porque eu tinha 3 anos, mas pelos relatos que eu tenho, né, da minha mãe, foi um choque muito grande para minha família, porque realmente para eles que vieram de uma cidade pequena, de um interior, assim, não tinham tanto acesso a informações, né? Então foi um choque muito grande a minha mãe chegar com um africano, né, e duas crianças, né, pretas da África, né? E quando nós chegamos aqui no Brasil, o meu pai, ele ainda não, ele estava terminando o mestrado dele na universidade em Angola, então ele demorou um ano para vir aqui para o Brasil ainda, né? E aí a gente passou um ano aqui sem o meu pai, né? Nesse um ano ele ainda estava finalizando. E aí foi bem complicado, porque quando nós chegamos aqui, eu lembro, é claro que eu não lembro, minha mãe me conta que assim, uma das pessoas da minha família, né, tinha uma rejeição muito grande pelo nosso tom de pele, né? Então ele sempre falava, quando eu via a gente de longe, né, falava assim, olha lá a pretaiada chegando, né? E assim, mesmo meu avô, por parte de mãe, sendo homem preto, mas eu entendo isso por causa da falta de informação, de não se entender nesse lugar, de pessoa preta também, né? Existiam muito esses comentários, assim, dentro da família, do convívio familiar. Quando eu cheguei no Brasil, eu não falava português, eu falava só francês, porque era uma língua que, né, era minha língua nativa, né? E aí, com o passar do tempo e com esse um ano que meu pai demorou para vir da África para cá, eu acabei perdendo o francês, né? Eu acabei perdendo completamente, assim. E por causa do convívio mesmo com a minha família, primos, tios, tias, né? Não tinha aquele convívio mais com a minha família por parte de pai, então acabei perdendo acabei perdendo a língua. E assim, durante eu tenho alguns flashes de memória mesmo, mas foi uma situação muito complicada, porque como que a minha mãe chega no Brasil sem o marido, explicando que o marido vai vir um ano depois. Então, a minha família foi completamente, assim, arbitrária, dizendo que, ele te abandonou com 2 filhos, tá vendo? Você foi pra lá, morar pra lá, ele não vai voltar. E assim, foi muito difícil pra minha família aceitar isso e entender isso, né? Mas, e foi muito complicado, porque a minha mãe com 2 filhos pequenos para criar, eu e meu irmão tinha 1 ano, né? E foi muito complicado para ela lidar com isso tudo sozinha, né? Sem o apoio do meu pai, mas finalmente 1 ano depois, né? Depois de muita luta, muita batalha, minha mãe juntando dinheiro daqui, meu pai juntando dinheiro de lá, meu pai conseguiu vir, né? Finalizou o mestrado dele, conseguiu vir para o Brasil. E só assim realmente que minha família começou a dar uma credibilidade, porque além do racismo, a gente vive numa sociedade estruturalmente sexista, machista, e por a minha mãe ser uma mulher sozinha, com 2 filhos pequenos, naquela época era um absurdo, né? Então, quando meu pai chegou, parece que deu uma credibilidade maior, o respeito da minha família em relação à nossa família ali cresceu bastante, né? Mas, assim, foi realmente muito um choque cultural muito grande, porque quando eu cheguei, assim, eu não tinha ninguém na minha família que tinha um cabelo parecido com o meu, né? O cabelo afro. Então,
Eu lembro muito de sofrer bullying dentro da minha própria família mesmo, quando criança ainda, em relação ao meu cabelo, em relação à minha forma de falar, né? E assim, nem sempre eu podia ficar com a minha mãe, porque minha mãe, ela tinha que sair para trabalhar, para sustentar a gente, eu e meu irmão, e muitas vezes a gente ficava com tios, tias, a minha avó, e esse convívio foi um convívio muito complicado. Eu lembro que, como eu era maior, né, eu tinha, o meu tom de pele já era mais escuro, e o meu irmão, ele ainda tinha, por ele ainda ser um bebê, ele tinha o tom de pele mais claro por causa dessa mistura. Minha mãe é uma preta de pele clara, então a gente acabou nascendo com essa mistura, né? E aí eu lembro que eu tinha um tio que ele claramente não gostava de mim e preferia o meu irmão. Porque justamente por causa dessa... E eu não entendia na época, era uma criança, né? E era bem tensa a situação. Acho que se a gente for parar para pensar assim, foi bem tensa a situação. Mas eu lembro que naquela época era bem assim, visível o descontentamento dele por mim, justamente por causa disso. Então eu senti essa diferença de tratamento, né? Não só por parte dele, mas por parte de outras pessoas. Mas quando meu pai veio da África, as coisas acabaram melhorando bastante pra gente, né? Dentro da minha família, assim, entre nós quatro ali, eu, minha mãe, meu pai e meu irmão, por termos a minha mãe sempre foi uma mulher muito à frente do tempo dela. Ela sempre foi muito feminista, sempre foi muito consciente, né? Apesar de não ter tido muita informação na infância, ao longo da vida, ela sempre foi uma mulher muito curiosa, gostou muito de ler e ela adquiriu muita informação. E então ela sempre teve essa preocupação de manter a gente culturalmente enraizados, né? Ela sempre teve a preocupação de manter a gente dentro saber a nossa cultura, saber como a sociedade nos vê, como nós temos que nos portar diante da sociedade, sendo pessoas pretas. E ela sempre teve muito essa preocupação de manter isso dentro de casa, né? Então, dentro da minha casa, na minha infância, eu lembro que a minha mãe, mesmo sendo brasileira, né, ela aprendeu a cozinhar, ela aprendeu a fazer as comidas africanas para que a gente não perdesse essas raízes. Ela colocava músicas africanas para a gente ouvir, ela colocava eu e meu irmão em roupas africanas. Ela sempre se preocupou em fazer com que a gente entendesse que nós somos daquele país e que aquilo é a nossa raiz, aquilo muito mais até do que o meu pai. Meu pai sempre teve essa preocupação também, mas ela realmente sentia que a gente precisava entender isso, porque ela sabia que no momento que a gente fosse mandado assim para a sociedade, esse choque ia ser muito grande, uma vez que dentro da nossa família a gente sofreu esse choque, né? Então, dentro da minha casa, assim, até o ensino, educação infantil e os anos iniciais, assim, sempre foi muito natural, tranquilo, né, assim. Claro que na escola sempre tinha, né, piadinhas e, enfim, mas eu comecei realmente a experienciar o racismo de uma forma realmente muito forte, muito pesada, quando eu fui estudar, quando eu fui fazer o ensino fundamental, ali os anos finais do ano fundamental, do quinto ano, quinta série pra frente, né, que eu mudei para uma escola estadual, mas uma escola elitizada, né, daqui de Cuiabá. É uma escola estadual, uma escola pública, mas ela sempre foi vista como uma escola modelo e uma escola elitizada. E dentro dessa escola elitizada, a maioria das crianças eram crianças brancas. Eu acho que eu era a única, assim, no meu primeiro ano na escola, eu acho que eu era a única criança preta da minha sala de aula, né? Porque era uma escola pública que fica numa área, numa região nobre de Cuiabá, e que atende, querendo ou não, crianças, né, de classe média alta. E mesmo sendo uma escola pública. E também tinha uma questão muito forte do catolicismo nessa escola, né? Até hoje essa é uma escola que a Igreja Católica tem ali um domínio muito forte ali. Então eu me vi em uma situação muito complicada. Eu lembro que, nossa, foi muito pesado, assim,
meu primeiro contato com a escola. E eu mudei para essa escola justamente porque era uma escola, meus pais sempre pensaram realmente em dar a melhor educação, mas não tinham condições de pagar uma escola particular, obviamente. Então eles procuraram uma escola pública que pudessem dar um melhor tipo de educação, né, pra gente. E querendo ou não, essa escola era uma escola que era frequentada em sua maior parte por pessoas brancas, né, por crianças brancas. E quando eu entrei nessa escola, eu lembro que, nossa, foi um baque, um choque muito grande, porque aí sim eu comecei a viver o racismo de forma, assim, muito, muito pesada mesmo. Porque ali eles realmente não estavam preparados para ver uma criança preta. Eu acho que nem fazia parte do convívio daquelas crianças. Então, eu era literalmente uma estranha ali naquele ambiente. E foi muito pesado, foi uma época assim, no início da escola, né, foi muito, 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 muito pesado para mim. Porque eu lembro que eu sofria racismo por parte da direção da escola, da coordenação da escola. Então eu não tinha lugar aonde me apoiar, não tinha lugar onde me respaldar, não tinha lugar para onde eu correr, realmente eu só corria para os meus pais. Né? E eu lembro que minha mãe sempre fez um trabalho muito grande de conscientização, de palestras ela sempre foi muito ativa socialmente, né? E eu lembro que ela foi na escola fazer palestras sobre racismo, né? E depois, assim, acho que depois do meu segundo ano nessa escola, as coisas começaram a, entre aspas, melhorar, porque a escola começou a, querendo ou não, ser mais frequentadas por crianças da periferia, crianças pretas como eu, né? Mas eu lembro que foi muito, muito, muito pesado esse meu tempo inicial na escola, quando eu saí daquele ninho de casa, de família, de entender a minha raiz, e quando eu cheguei na escola, tudo era muito diferente daquilo que eu vivia em casa, e o cabelo, minha cor de pele, as minhas roupas, o bairro onde eu morava, tudo era motivo para bullying, né? Para ser vítima de racismo. Então foi uma época bem pesada e bem complicada, assim, e eu lembro disso vividamente, porque foi uma transição muito, muito difícil, né? Eu não tinha as roupas que aquelas crianças usavam, eu não tinha as mochilas que aquelas crianças usavam, eu não tinha o cabelo, eu não tinha cor. Então foi foi uma época muito difícil, assim, da minha vida. Né, esse contato depois, né? Mas é claro que essa preocupação da minha mãe em manter a gente culturalmente enraizados dentro de casa, entender o nosso valor, entender que infelizmente a sociedade é assim, mas que a gente precisa ser forte. Desde muito pequenos nós tivemos que entender, infelizmente, isso. A gente escapou pulou essa fase da criança inocente e, infelizmente, muito novos, assim, a gente teve que aprender a lutar contra o racismo. E esse choque foi muito grande para mim, né? Essa transição, assim. Mas realmente, desde criança, eu tive que entender que, infelizmente, esse era o meu lugar na sociedade, né? O lugar de ter que lutar, o lugar de ter que educar pessoas que não entendiam, ou que não tinham acesso, a informação, ou que realmente só eram ruins por ser ruins mesmo. E eu entendi isso desde muito cedo. E como o meu irmão é mais novo que eu sempre tive que lutar muito por mim e por ele, né, nesse processo. E durante o processo, assim, da minha adolescência também, isso era muito, eu entendi muito isso, eu me vi muito nesse lugar. E eu comecei realmente a querer falar mais sobre isso, a querer me envolver mais nesse tema, entendendo que eu estava nesse lugar, né? Eu precisava me munir de informações e do máximo de ferramentas que eu pudesse ter para combater isso. E então eu comecei realmente a me aprofundar nesses assuntos, nesses temas, e com a ajuda da minha mãe, com a ajuda do meu pai, entender muito sobre realmente a nossa história, a nossa ancestralidade e tudo aquilo que a gente carrega e toda essa representação que a gente tem, né, na sociedade em geral.
E hoje em dia, com o nosso podcast, Lista Negra, eu sinto que a gente tem uma arma muito poderosa na nossa mão, que é essa plataforma da gente conseguir falar abertamente sobre isso, porque o nosso caminho, a nossa jornada como pessoas pretas na sociedade, elas se assemelham muito, mas são muito singulares também, né? Cada um tem a sua jornada, a sua forma de lidar, como lidou com isso. E o Lista Negra, ele tem esse impacto não só social, cultural, mas um impacto muito grande nas nossas vidas mesmo assim. A gente se entendendo como mulher preta, como mulher empreendedora, como mulher na sociedade que tem que quebrar paradigmas e lutar, e é uma ferramenta muito importante pra gente. Então, pra mim, hoje, o Lista Negra é essa arma mais poderosa que eu tenho, a minha forma de criar um ambiente mais saudável, também de me curar dos meus traumas, porque apesar de eu ter tido muito respaldo em casa, né, muito respaldo familiar, os traumas, eles ainda estão aí, eles são palpáveis, né, de não me ver representada, de não assistir nada que eu me sentia representada, de entender que na sociedade o meu lugar sempre era o mais embaixo e sempre querer ser muito mais do que isso e ter aquele medo de nunca me ver ali representada e de nunca alcançar os meus sonhos, né? E hoje, com o Lista Negra, eu vejo que isso é possível e a cada vez que a gente recebe um convidado, a cada vez que a gente vê uma história diferente, cada vez que a gente compartilha caminhos e histórias diferentes, eu consigo me curar de tudo aquilo que eu sofri, de tudo aquilo que eu vivi na minha infância, na minha adolescência e crescendo, né? E também é uma forma de criar, de deixar um legado para futuras gerações, para os meus filhos, para as pessoas que virão na frente, para as próximas mulheres pretas, de que sim, a gente pode. E assim, a luta ela continua, por mais que a gente tenha representações hoje em dia, ainda a luta é contínua, ela não para, né? E o Lista Negra, ele tem muito desse lugar para mim na minha vida e na vida das pessoas que eu convivo. É realmente essa arma que eu uso para comunicar, para combater e para, de forma efetiva, gerar mudança na sociedade.